Resultado, então, é a criação de uma emergência dentro dos Estados Unidos. E é nisso que a gente precisa trabalhar daqui para frente. Mas eles resolveram responder no tribunal. E foi a melhor coisa que aconteceu. Porque os resultados para o Brasil vão ser positivos. Porque na cabeça dos ministros do STF, eles acham que eles vão botar pressão sobre os Estados Unidos com essa ação. Do que eu estou falando? Eu estou falando do julgamento que discute o marco civil da internet, ou seja, a regulamentação das big techs, que foi colocado para votação na quarta-feira da semana que vem, 4 de junho. E em vez de eu dar a notícia, eu não sei se vocês têm notado, eu tenho andado meio preguiçoso, quase tão preguiçoso quanto a Mônica Bergamo. Então agora eu não dou as notícias. Eu prefiro que a Globo News dê as notícias e aí a gente entra comentando. Eu separei um trecho especial com a Dani Lima para vocês. Bota aí pra gente, Bruno. O Marco Civil da Internet. O que é isso, tá? O Supremo Tribunal Federal decidiu na noite de ontem, e aí mais especificamente essa é uma tarefa... Pausa! Este vídeo é um oferecimento do Space Liberdade, que ontem um monte de gente veio me dizer quais são, que o Space Liberdade tem sim uma outra agenda, e me explicaram qual é, e eu não entendi, porque as pessoas com as quais aparentemente eles têm ligação são meus amigos também, não entendi por que andam tão irritadinhos comigo, mas estou colocando aqui, viu, o Space Liberdade? Estou divulgando vocês, estou dando moral e ainda estou dizendo que o vídeo de vocês, olha como eu sou gente boa para as quase 40 mil pessoas que estão assistindo o Paulo Figueiredo Show agora. Então bota aí, Dani Lima desde o início. A gente vai falar aqui sobre o Marco Civil da Internet. O que é isso, tá? O Supremo Tribunal Federal decidiu na noite de ontem, e aí mais especificamente essa é uma tarefa do ministro Luiz Roberto Barroso, e portanto isso ganha um simbolismo importante. O Supremo Tribunal Federal decidiu na noite de ontem marcar o julgamento que vai ou pode definir as regras para a atuação das Big Techs aqui no Brasil, mais especificamente para as redes sociais. É o Marco Civil da Internet, onde o STF está analisando há quase 10 anos a eficácia de um artigo que isenta as redes sociais de responsabilidade no conteúdo que elas veiculam. Nos dias de hoje, onde você tem adolescentes se automutilando no Discord, sem o conhecimento dos pais, porque está sendo ameaçada pelos outros integrantes da rede social, onde você tem 300 anúncios, ou seja, a Big Tech, a rede social, está ganhando dinheiro para veicular um golpe contra a pessoa que está acessando, que está usando. Isso no caso do INSS, tá? Ou seja, o aposentado já foi lesado e aí ele vai entrar lá no Instagram, tá lá um anúncio, o Instagram ganhou dinheiro para induzir o lesado a ser enganado novamente. Isso está num dado, está num processo feito pela Advocacia Geral da União. Voltando aqui. O que o Supremo vai discutir? Se as redes sociais são responsáveis pelo que elas colocam no ar, pelo que elas exibem para você. E quando se fala em responsabilidade, está se falando se ela pode ser acionada na justiça ou se ela é obrigada a controlar esse conteúdo, a fazer um filtro desse conteúdo para não deixar que crime, ou seja, racismo, misoginia, questões legalmente já estabelecidas como criminosas no Brasil, circulem sem qualquer tipo de controle. E aí eu chamo... Qual é a pegadinha? A pegadinha é que eles incluem, e está escrito assim no voto dos ministros, discurso de ódio e desinformação. Ora, não há dúvida que as redes sociais já são obrigadas a retirar conteúdos criminosos. Se o Facebook veiculou um golpe e o golpe é criminoso, você não precisa discutir isso. Já existe previsão na internet para eles serem responsabilizados. O que acontece é que agora eles perdem no caso do lucro, né? O que acontece agora é que eles perdem e passam a ser responsabilizados por qualquer conteúdo colocado na rede. Seguinte, o fato disso ter sido decidido na noite de ontem é simbólico, porque faz com que você entenda que vem a decisão do Supremo depois da ameaça feita pelos Estados Unidos por meio do Marco Rubio, que foi muito celebrada nas redes. O Supremo não cede a essa ameaça. 2, vai ser julgado na semana que vem, dia 4. Por que o processo tinha sido suspenso? Porque o ministro André Mendonça havia pedido vistas. Ele devolve esse processo um dia depois de, como você viu com exclusividade em primeira mão aqui, a Advocacia Geral da União entrar com um pedido de liminar, que está nas mãos do ministro Dias Toffoli. O que é uma liminar? Olha, é urgente agir agora. Tem golpe sendo patrocinado nas redes contra os aposentados e pensionistas, tem criança morrendo, tem isso e aquilo. Ministro, por favor, decida, porque já está sendo discutido há muito tempo e eu preciso de uma resolução agora. Por que eu chamo sua atenção? O ministro André Mendonça devolve, sinaliza que já tem um voto pronto. O ministro Nunes Marques, que é o segundo e último ministro indicado ao Supremo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda não votou.
A base bolsonarista, como se sabe, é radicalmente contra a imposição de qualquer regra para as big techs, adotando um discurso sobre liberdade de expressão que é muito interessante, né? Ontem o Nicolas, fazendo um parêntese rápido aqui, Nicolas Ferreira falou que, olha, o governo americano tem o direito de analisar as redes sociais do estrangeiro que está querendo estudar lá, e se não gostar do conteúdo, veta a entrada. Ou seja, né, são contextos, né, são visões muito diferentes do que vale lá e do que vale aqui. Voltando. Mas não pode ser tão burra assim. Não pode ser tão burra. Não é possível que ela não entenda a diferença entre você impedir que um estrangeiro que exalte um grupo classificado como terrorista não tenha direito a visto nos Estados Unidos, com a diferença entre você impedir que os seus cidadãos tenham uma opinião política que você não gosta. Grupos classificados como terroristas. Como é que um grupo é classificado como terrorista? Ah, sei lá. Vamos dizer que num certo outubro eles entrem em Israel e matem e sequestrem milhares de pessoas, coloquem bebês no forno e esse tipo de coisa. Não fizeram nada tão radical quanto, sei lá, pintar, perder um mané de batom numa estátua. Não são também tão extremistas assim. Mas colocaram bebê no forno, né? Estupraram crianças na frente dos pais, decapitaram crianças, sequestraram mulheres e levaram e ficaram meses com elas. Mas não, a verdade, a justiça seja feita. Ninguém ficou rezando o terço em frente ao Supremo Tribunal Federal. Então, assim, talvez, Dani, tenha uma diferença aí, né? Entre você virar e falar assim, no meu país não entra quem apoia grupo terrorista nas redes sociais, como o caso do Hamas, e no meu país as pessoas não podem ter opinião política. Até para você deve ter uma diferença. Até para você deve soar diferente. O ministro Nunes Marques ainda não votou. Se houver um novo pedido de vista, o Supremo tem dois caminhos. Ou julga o Marco Civil da Internet no plenário e resolve, há uma maioria, há um entendimento formado de que é preciso estabelecer alguma regra, ou, amparado pela maioria, o ministro Dias Toffoli vai decidir eliminar. São esses dois caminhos. De todo modo, qual é o recado? O Supremo não cedeu à ameaça dos Estados Unidos. O Supremo não cedeu à pressão das big techs. E o Supremo tem uma maioria, um entendimento majoritário de que alguma regra vai ter que ser estabelecida. Ou sai na quarta-feira da semana que vem, com o andamento desse julgamento, ou vem via uma liminar amparada pela maioria do Supremo Tribunal Federal. Qual é o próximo capítulo? A gente vai... Tem uma história que é comumente atribuída ao Napoleão Bonaparte que diz que ele separava os soldados em 4 tipos. O primeiro grupo era o grupo dos soldados inteligentes e com iniciativa. O segundo eram os inteligentes, mas sem iniciativa. O terceiro era os ignorantes sem iniciativa. E o quarto era o dos ignorantes com iniciativa. E diz a história que o único grupo que o Napoleão não aceitava no exército francês de jeito nenhum eram os ignorantes com iniciativa. Porque eles eram os que mais faziam merda. O que o Supremo Tribunal Federal está fazendo ao responder com censura às ações dos Estados Unidos contra a censura é agir como os ignorantes com iniciativa. O argumento é genial. Para demonstrar ao mundo que o Brasil é um país democrático e que respeita os direitos humanos, nós vamos aprovar uma lei que censura ainda mais a internet. E você deve estar, como eu, enojado com o comportamento servil da Daniela Lima ao Supremo Tribunal Federal. É uma office girl do Supremo Tribunal Federal, passa recado, até lacrada para cima do Nicolas Ferreira ela deu. No meio do nada da matéria que está cobrindo, falando merda. E mais, ela deixa claro que esse processo é uma demonstração de que o Supremo não vai ceder diante do pronunciamento do Marco Rubio. Ora, eu achei, Dani, que era uma corte constitucional, que servia para interpretar a Constituição, e não um instrumento para recado e guerra política. Mas eu já antecipei para vocês aqui que esse é exatamente o tipo de resposta que a gente precisa. Já antecipei algumas semanas, mas estou explicando que este tipo de ação é o que cria uma emergência que permite a ação do presidente. O que disse o Marco Rubio ontem, no seu pronunciamento, aspas dele, é igualmente inaceitável que autoridades estrangeiras exijam que plataformas de tecnologia americanas adotem políticas globais de moderação de conteúdo ou se envolvam em atividades de censura que extrapolam a sua autoridade e alcancem os Estados Unidos.
E o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo é exatamente isso, obrigando as empresas americanas a adotarem políticas globais de moderação de conteúdo e se envolverem em censura que alcança não somente essas empresas americanas, mas também residentes permanentes e cidadãos americanos como eu ou Rodrigo Constantino. Resultado, então, é a criação de uma emergência dentro dos Estados Unidos. E é nisso que a gente precisa trabalhar daqui para frente. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria. Não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte.